Voltei e agora vamos conversar sério. Agora você tem que prestar muita atenção, porque chegou aquele momento de tirar as suas dúvidas. O Mulher.com, ele tem também essa missão de instruir você a respeito daquilo que está acontecendo e que tem influência direta na sua vida. Como, por exemplo, a reforma da Previdência. Então, está todo mundo com muitas dúvidas, principalmente sobre as regras de transição da reforma da Previdência, e nós precisamos entender melhor. Para entender melhor, nós precisamos de alguém que conheça. Então, nós vamos receber aqui o doutor Ronaldo Sartório. Pode chegar, doutor, entra aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom. Como vai? Seja bem-vindo de novo, né? De novo, né? Estamos aqui, nós vamos fazer uma série aqui de reforma da Previdência, né? Para ver se esclarece isso. Ver se esclarece. Hoje nós vamos ficar em pé aqui, gente, porque nós vamos usar aqui, ó, a nossa tela aqui, para que o doutor possa explicar bem a você o que está acontecendo. Doutor, então vamos lá, nós vamos falar hoje basicamente das regras de transição, é isso? Sim. E antes seria interessante, como o próprio quadro já mostra aqui, qual é a regra principal, de onde surge a regra de transição. Porque ela tem a regra principal e da regra principal vem a de transição. Certo. Então, para a pessoa ter uma ideia de qual é a regra principal, né? Uhum. E depois... Então, nós vamos fazer isso. Aqui nessa tela, então, nós vamos iniciar com a regra principal, tá? A partir disso, ele vai fazer uma introdução, né, doutor? Nós vamos passar para as regras de transição. Então, Sim. Aqui é o começo, então, de tudo? A partir do dia 12 de novembro, né? 12 de novembro foi aprovada as novas regras. Certo. Qual é a regra principal? É a aposentadoria por idade, que é aqui, ó, a mulher, no caso, 62 anos e os homens, 65 anos. Também vale para o funcionário público. A mulher, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Os homens, 65 anos e 20 anos de contribuição. Para o funcionalismo público, a idade é a mesma, o que muda é só o tempo de contribuição, que é 25 anos para ambos. Isso é para funcionários públicos? Funcionários públicos, tá. 25 anos. Aqui para o privado. Privado. Certo. Então, assim, Drica, o que é privado, o que é público? Às vezes surge essa dúvida, já sabe o que é, mas pelo nome não consegue identificar. O privado é o pessoal com carteira assinada. Quem trabalha aqui, por exemplo, na Rede Século XXI de carteira assinada, os funcionários são funcionários privados. Tem a carteira assinada. Os contribuintes individuais, autônomos, quem contribui pelo MEI. Os funcionários públicos é aqueles concursados. Porque há funcionários também que trabalham na área pública, só que são pela CLT. Sim. Esses são considerados pela regra geral, que é o 15 privados. Funcionário público, apenas os que são concursados. Todos os concursados que trabalham, né? Aí, esses aí têm essa regra aqui, né? 25 anos para mulheres e para homens. Com a exigência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Certo. Então, tudo que vai surgir agora é em cima dessa ideia. Dessa regrinha. Essa é a regra agora. Tá. Né? E a partir de agora, então, vem as regras de transição. Né? É isso que está dando um nozinho na cabeça da gente, isso. Doutor? Difícil de entender? Então, nós vamos lá. Por onde a gente começa? Vamos colocar a primeira tela, então, que o doutor vai explicar para nós aqui, ó, que tem a primeira regra, da primeira tela da regra de transição, é isso? Aqui, se for seguir, tem uma dos professores. Aqui, isso aqui ainda é Justamente, ainda é a da mudança, porque ali nós estamos falando dos trabalhadores em regra geral, mas temos os professores que têm um tratamento diferenciado, tá. Que são 5 anos a menos. Então, 25 anos para a mulher de idade e 60 para o homem. Tá. Para os privados, já dizemos que o público, o urbano, 25 anos de contribuição, tanto por servidores públicos como para o privado. Tá. É a mesma tempo de contribuição. Certo. Né? Aí, o que acontece? Dentro da regra principal, foi dividido pela categoria. Tem a divisão por categoria. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, agora nós estamos aqui no professor. Aí tem do policial federal. Aí nós vamos passar para a próxima aqui, que é
policiais Policiais, vamos ver. Ó, trabalhadores rurais, aqui, policiais federais, justamente. legislativos, civis, agentes penitenciários. Tanto homem como mulher, 55 anos. Igual para todo mundo. 25 anos do exercício da função. E tá igual para todo mundo aqui também, ó. 30 anos de contribuição, né? Servidor público. Justamente. E 10 anos no cargo e 5 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Certo. Né? E é igual aqui, não tem diferença aqui, você viu? Nem de idade, diferença. nem de anos, de não nada. Não tem, é igual para ambos os sexos. De contribuição e no exercício da função igual policiais. Nós vamos agora para o trabalhador rural, temos essa tela? Sim, o trabalhador rural é interessante que não houve mudança. Mas é importante dizer, porque já que mudou tudo, a ideia é que... Aí ele, se não estiver lá, ele vai achar que não está. Continuou a mulher 55 anos de idade e o homem 60 certo. E 15 anos de contribuição. Certo. Então aqui, ó, o que não tem mudança mesmo são só os policiais. Não, que é igual para todo mundo. Ah, tá. A diferenciação entre os sexos. Que não tem diferenciação entre os sexos são só os policiais. Sim, né? O resto tem diferenciação e os trabalhadores rurais permanecem como eram. A mesma regra para eles, né? Agora sim, agora nós vamos falar, a partir dessa regra principal aqui para todas essas categorias, vamos falar sobre as regras de transição. Entender, né? Essa linguagem aqui, ó, por pedágio de 50%. O que significa isso? Foram divididos, em termos gerais, para melhor entendimento, 3 regras para a iniciativa privada, uma regra que pega tanto a iniciativa privada como os funcionários públicos e uma regra exclusiva para os funcionários públicos. Certo. Então, eu coloquei de forma que eu entendo que é mais tranquila de entendimento, que é o pedágio de 50%. O que a pessoa tem que ver no dia 12 de novembro? Quanto tempo ela faltava para completar os 30 anos de contribuição, se mulher, e o homem, 35 anos. Tá. Se faltava naquele dia menos de 2 anos, entra nessa regra. Dia 12 de novembro de 2019 foi o marco. Você vai pegar lá o seu tempo de contribuição do INSS e vai marcar até o dia 12 de novembro de 2019, né, doutor? Isso. Falta só 2 anos para eu terminar, entrou nessa regra. Sim. Aí, o que ela vai ver? Ela vai ter que pagar a metade do tempo que falta. Então, se a mulher tinha 29 anos, ela vai trabalhar 1 ano mais 6 meses. Então, ela vai trabalhar sempre o tempo que faltava mais a metade. A metade do tempo que faltava. Então, ela vai trabalhar o tempo que faltava mais a metade. Tá. E nessa regra, entra o fator previdenciário, que é a média dos salários de contribuição desde julho de 94, 80% dessa média que vai ser o salário de benefício dela. Aí entra a idade dela. É a única regra de transição que é feita dessa forma, né? A questão dos valores. Certo. Para receber. Aí tem aqui, né? Por idade, por pontuação. As regras, por pedágio 50, por idade, por pontuação, por tempo de contribuição mais idade mínima, pelo pedágio de 100%, e depois tem a regra só dos funcionários públicos. Então, essa que acabamos de falar seria a regra por pedágio. Por pedágio. Do pedágio. Né? Que essa aí é a mais tranquila, a pessoa no marco ali... E se faltar mais de 2 anos? Aí vai entrar aqui nessa regra. De 100%. Ela vai pagar o dobro do que ela está para completar. Se faltam 3 anos, se faltam 3 anos, vai pagar 6 anos. É isso. 4, e tem idade mínima aí também. Tá. Então, tá entendendo? Olha aqui, doutor, já chegou uma pergunta que eu posso fazer no meio dessa nossa conversa aqui? Porque senão depois não pergunta, aí você vai ficar bravo aqui comigo. Valdeci Vieira da Silva, de Jaú, São Paulo, ele pergunta assim: tenho 45 anos de idade e 20 anos de contribuição. Aconteceu um acidente comigo e estou com os 2 braços inválidos. Estou com 2 anos afastada e 1 ano e meio de reabilitação. Gostaria de saber se eu já poderia estar aposentando. O que acontece? A aposentadoria em si, que no caso aí ela deve estar falando de aposentadoria por invalidez. Acredito que sim. 45 anos de idade, 20 anos de contribuição, sofreu um acidente e está com os 2 braços inválidos. Então vamos lá.
pela regra atual, ela não teria como aposentar. Por quê? Ela tem 15 anos de contribuição, mas 20, mas não tem os 60, não tem os 60 e anos. não entra nem na regra de transição que nós vamos ver agora. Tá. Né? Então, ela vai ter que continuar no auxílio-doença, deve estar recebendo auxílio-doença. Então, mandada é pela readaptação dela. Mas se ela não conseguir readaptar em nenhuma função, o perito uma hora vai dar que ela deve ser aposentada por invalidez. E aí é outra situação. A aposentadoria por invalidez agora também mudou a fórmula de cálculo. Como que é? Vai pegar todas as contribuições para fazer uma média e é 60% dessa média. E mais 2% a partir do 20º ano de contribuição. Então, no caso, ela tem 20 anos exato, é 60% desse valor do benefício. Essa aí foi uma grande perda para o pessoal. Por quê? Imagina um trabalhador que ganha R$2.000. Ele se acidenta e não tem mais de 20 anos. Ele vai barrar no salário mínimo, porque essa média de 60% vai dar menos no salário mínimo. Como ninguém pode ganhar menos que o salário mínimo, vai ganhar no salário mínimo. Vai ficar no salário mínimo. Então, no caso dela, ela vai ter que ir passando por perícia, e não tem jeito. Aí, ou é a perícia do INSS que vai conceder a aposentadoria por invalidez para ela, ou ela vai ter que ingressar judicialmente pedindo que o juiz determina, vai passar por perícia judicial e lá o perito vai verificar se realmente ela não tem condições para outro tipo de trabalho. Porque ela ficou, está dizendo que ficou com os 2 braços inválidos, 2 anos já está afastada e 1 ano e meio ela está fazendo reabilitação. Mas... Penso eu que a pessoa com os 2 braços que não esteja em condições de trabalho, ela encontra-se equiparada à pessoa inválida, né? Então, bem provável. E vai ser assim, vai ser uma canseira. O INSS corta o benefício, ela tem que entrar na justiça, ela deve estar enfrentando já esse problema. Né? Depois que terminar essa fase aí de readaptação, bem provável que o INSS dê alta, aí começa a briga judicial. O pessoal tem sofrido bastante com isso. Ou seja, nesse caso, que é um pouco complicado, tem alguns obstáculos pela frente, é melhor procurar um advogado para conversar sobre isso, para ser bem esclarecido. Né? Então, Valdeci, procure alguém da sua confiança, um advogado, para esclarecer você sobre isso, tá bom? Doutor, a gente continua aqui então, ó, nova tela, tabela de transição para a regra por idade. 2019. Nós falamos lá, né, que a regra é mulher 62 e o homem 65. Mas então, e eu que estou ali próximo, né, como que vão fazer? No ano de 2019, tudo bem, mulher com 60 e 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar. Certo. Mas a partir do ano que vem, aumenta 6 meses. Então, não basta ter 15 anos de contribuição, ela tem que ter 60 anos e 6 meses. Em 2021, 15 anos de contribuição, 61 anos. 61 anos. 2023 que ela para ela. 62 anos. Então, se ela já tem 15 anos de contribuição hoje, mas não tem 60 anos de idade, ela vai ter que, ano que vem, 16 anos de contribuição, vai ver quanto que até ela encaixar em uma... Até encaixar que, de repente, a pessoa vai chegar até 2023 para poder conseguir se aposentar por idade. Só que aí ela pode ser que, então, que ela enquadre em uma outra regra de transição, foge dessa. Porque como ela está ficando mais velha, mais tempo de contribuição, pode ser que ela encaixe em uma outra regra. Nossa Senhora. Então, doutor, vamos dar um tempinho aqui. Vou dar um recado, a gente já continua.